E tudo que falo, quero falar a respeito de Deus, da Bíblia ou alguma coisa. Talvez ela apenas pense que é um pequeno descanso para ela. Ela me teria longe por uns poucos dias e eu ia caçar. Eu quase pensei assim, indo ali. Sim, eu pedirei desculpas a ela e eu tenho pedido a Deus para perdoar por tais pensamentos. Pois estavam acontecendo. Eu pensei, bem, ela pensa, bem, meu Deus, ela é uma trabalhadora, você sabe, e todas as vezes quando ela está fora na cozinha ou algum lugar fora E qualquer um de vocês a conhecem, aquela máquina de lavar roupas indo todas as vezes. E assim eu sairia, eu poria. Eu disse, não fique lavando dessa forma. Converse comigo. Veja, eu te amo, eu quero que você me diga alguma coisa. Diga-me que você me ama também. Ela disse, bem, você sabe que eu te amo. Então, diretamente lavando, tão rápido como ela sempre fez. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você venha aqui para dentro e assente-se ao meu lado. Oh, Billy, eu tenho tanto trabalho para fazer agora. E eu pensei, bem, veja, ficando aqui em cima, ela tem tempo para fazer o trabalho dela. Segui ali pensando aqui. Agora lembre-se, eu coloco essa Bíblia aqui, assim vocês verão que eu estou diante da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao Senhor, ó Pai, elevamos nossa oração nesta manhã, confiando, Senhor, que seremos grandemente ajudados. Nós agradecemos ao Senhor por o Senhor ter nos colocado aqui, onde poderíamos fazer uma escolha, Senhor. E o Senhor tem nos colocado aqui. E nós agradecemos ao Senhor por essa posição. Abençoa esta manhã, Senhor. Abençoa este culto. Que possamos unir nossa fé, unir nosso louvor para engrandecer o Teu nome. Venha, Senhor, a cada coração trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança, Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Deus esteja sobre cada um de nós. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos cantar o 332. Aquele que ama, depressa perdoa. Aquele que ama, depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoou, palavras eternas sempre orando diz, o lar de quem ama é um recanto feliz. Aquele que ama, intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é o perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que seja.
Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim, o lar de quem ama é o perfeito jardim. Aquele que ama a distância não mede, e diante do ódio quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, a graça eterna dispensa o favor. Aquele que ama a intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim, e o lar de quem ama é o perfeito jardim. Vamos cantar ainda o 331, chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu andar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Esse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos nos saudarem no porvir, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ligarei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois ficar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Convido os irmãos para nós se pôr em pé e junto nós vamos ler o Salmo número 26. Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade. Salmo número 26. Em seguida, irmão Claumiro, passa aqui, irmão Claumiro, fazer uma oração junto com a igreja. Vamos ler. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração.
porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefícios e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Eterno e bondoso Pai, aqui estamos nesta manhã em Tua presença, em Tua casa, com os nossos corações cheios de gratidão, ó Pai, a Ti, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós até aqui, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, pela saúde de cada irmão, de cada irmã. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de poder estarmos em Tua casa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha e enche os nossos corações, que o Senhor fale com cada um de nós, ó Pai, através da palavra, da oração, dos louvores. Tome conta de tudo e de todos, Pai. Também oramos e pedimos a Tua bênção sobre aqueles que não puderam chegar até aqui, ó Pai. Que o Senhor possa visitá-los nos seus lares, onde estiverem. Toma essa pequena e humilde oração em Tuas mãos. É o que te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao trabalho dos diáconos. Graças a Deus. Vamos cantar mais um hino, o 207, perto do meu Redentor. Desejo estar em um lugar muito perto do meu Redentor. Ali eu posso descansar por seu amparo e seu amor. Muito perto do meu Redentor, seguro abrigo encontrarei, me guardará do tentador. Assim eu nada temerei, ninguém me condenará.
somente crer, vamos receber-nos, pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nesta manhã, Senhor, fria, onde teus filhos têm se reunido, Senhor, talvez muitos sem condição de estar, mas têm obtido força e graça para estar aqui, para poder ouvir a tua palavra, Senhor. E aqui estamos, Senhor, como filhos do Senhor, filhas, para cultuar a Ti, Senhor, dar o nosso melhor ao Senhor e oferecer o nosso louvor, a nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. E com o perdão dos nossos pecados, nós nos humilhamos e chegamos diante do Senhor e dizemos a Ti, Senhor, fale conosco, porque queremos ouvir a Tua voz. Amém. Pedimos e agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Hoje todo mundo está bem agasalhado, né? E as irmãs de touca, de cachecol e de tudo que é. E a irmã Ega está hoje coberta, a vozinha, né? Matiana, Aparecida, todos vocês. Graças a Deus por Deus dar essa cobertura para nós, né? Poder se livrar do frio, poder vir da casa de Deus, adorar a Deus, né? Nada nos impede de nós estarmos aqui adorando a Deus. Verdade. É algo que tem dentro do nosso coração que nos impulsiona, né? Diz, vai, mas está quentinho, vai. Eu tenho uma bênção especial para você. Lá dentro do nosso coração, nossa alma diz isso, né? E Deus nos trouxe aqui, estou muito feliz, agradecido a Deus. Chegamos essa madrugada, 1h da manhã. Estávamos dirigindo um culto ali em Curitibanos e tivemos um culto muito abençoado ontem à noite. E os irmãos também vêm de longe, né? Os irmãos têm que fazer 100 e poucos quilômetros, 40 quilômetros para estar no culto. E depois tem que voltar, muita serração, e difícil, mas estão ali. Isso é maravilhoso. Quando há um esforço, há muita bênção. Quando nós não temos muito esforço, é pouca, mas nós lutamos com o que temos, né? Então, tivemos em Caxias do Sul, na quinta-feira, e pregamos uma mensagem intitulada 1 em 1 milhão. Muitos chamados, mas poucos escolhidos. É muita pouca gente, não é para quem quer. E nós entramos nesse assunto da mensagem. Quantas pessoas estão com a mensagem? Mas eles são escolhidos ou são chamados? É poucos chamados. O profeta diz 2 milhões de pessoas saíram do Egito, mas somente 2 entraram na terra prometida. Mas a nossa esperança, convicção é que nós, com todo esse trajeto que nós já temos caminhado, nós ainda estamos firmes. Como Abraão. Abraão não fraquejou. Enquanto os anos passavam, ele ficava mais firme. Mais firme.
Eu me alegro quando eu me encontro com irmãos veteranos e a gente senta, conversa e às vezes um nó vem na garganta. E a gente vê que eles estão mais firmes. Eu estou desanimado, não está desanimado, está firme. Isso alegra o nosso coração, nos anima. Aí os irmãos falam para a gente: pastor, o senhor tem nos animado. Se eu estou voltando animado, porque você vê o povo ali lutando e firme, isso anima a gente, para a gente poder caminhar. E ontem nós falamos ali em Curitibanos sobre um prisioneiro de Cristo, algo muito importante. E essa mensagem até quero deixar um destaque para os irmãos dessa mensagem. O irmão Brana nos mostra aqui para nós, falando sobre o desapontamento que as pessoas terão no último dia. E ele diz assim, os desapontamentos que virão no juízo: o pecador, o fabricante de clandestino de bebida alcoólatra, o jogador, o adúltero, ele não estará desapontado ao ouvir a sua sentença. Quer dizer, aqueles que praticam o mal, eles não vão ser desapontados no dia do juízo quando ouvir a sentença, né? Que o irmão Brana diz: apartai-vos, se apartai do fogo eterno. Ele não estará desapontado. Mas quem será desapontado, o profeta diz, é aquele indivíduo que está tentando esconder-se de trás de algum tipo de confissão, de fé, de igreja. Deus tenha misericórdia, né? Este é o rapaz que vai ser desapontado no dia do juízo. Aquele que professa ser cristão e vive de outra maneira. Que coisa tremenda o profeta de Deus nos falando essas coisas. Mas eu creio dessa forma que Deus tem nos ajudado a nós viver essa mensagem. E ele vem falando, ele diz: porque ele é a maior pedra de tropeço que temos. E para esse que professa e diz que ele é cristão e vive algo diferente. Então o profeta fala aqui no parágrafo 55, ele disse: sempre, o que nós devemos fazer? Sempre, não julgue sua vida por quanto poder você tem para realizar milagres. Isso é, não julgue pelo que você fez. E ele disse: então, não nos julgamos por quanto conhecimento nós temos da palavra. Eu conheço a mensagem, eu sei a mensagem. Eu conheço de capa a capa. Mas ele disse: não julgue por isso, mas sempre julgue a si mesmo e olhe para trás e faça uma avaliação do tipo de fruto que sua vida, que a vida que você vive atualmente está produzindo. E isso daqui foi algo muito importante, nós falamos ontem, nós fomos abençoados, porque quando Deus fala para nós olharmos para a nossa vida e ver realmente que fruto nós estamos produzindo, então isso deixa nós preocupados, deixa nós cientes. E você olha para a Bíblia e o profeta vem falando nessa mensagem daquele menino que ele olhou no espelho e ele conseguiu ver no espelho ele lá. E a Bíblia é o nosso espelho. A mensagem é o nosso espelho. E nós precisamos olhar para essa mensagem e nos ver nela. Porque se você não se enxerga nessa mensagem, então que tipo de espelho é que você está se espelhando? Então que Deus nos ajude a nós nos vermos nisso. E o verdadeiro Filho de Deus, ele se vê em cada versículo da Bíblia. Em cada palavra que está escrita, ele diz: aqui estou eu. Amém. Amém. Eu estou aqui.
Graças a Deus. Então foi algo muito maravilhoso que nós tivemos ontem e Deus nos ajudou muito mesmo. E eu creio que nessa manhã Ele nos ajudará novamente. Nós vamos continuar orando pelo irmão Joãozinho, né? Ele passou por uma cirurgia no seu braço. Nós estivemos na sexta-feira, na quinta-feira, ali, oramos por ele e vamos continuar orando para que Deus restaure sua saúde, né? O Daniel esteve ontem, né? Ontem, ali também. Se você desejar fazer uma visita, visite a ele, né? É o companheiro que está ali. O Otacílio também está se recuperando, nós conversamos. Ele disse: pastor, domingo eu quero estar na igreja, se Deus quiser, né? Mas ele não pôde estar, a gente sabe das circunstâncias, e a idade vem chegando, né, irmãos? E a gente sabe de todas as coisas, e a dificuldade, mas se você pode, você faz tudo que possa para estar aqui, né? Eu fico feliz de ver vocês aqui. Aqui é o lugar da bênção. Amém? Então, eu sempre peço, quero pedir aos diáconos, os irmãos que ajudam nós, sempre estarmos em contato com os irmãos que dependem, para a gente poder, se acaso eles desejam estar na igreja e não pode estar, por devido doença, enfermidade, e precisa vir para a igreja, nós vamos buscar e trazer. Porque aqui você senta, tem um ar-condicionado, temos tudo aqui para sentar e ouvir a palavra, não é? Então, nós vamos, se pode estar, nós vamos buscar, né? Uma vez que não veio, nós já vamos ligar. Estava preocupado com o irmão Ego, mas hoje ele está aqui. Amém? Está aqui, eu fico agradecido a Deus. Sempre quando você não pode estar, se você estiver ruim, liga para nós, irmão Ego. Estou ruim, não vou poder estar. Tira a nossa preocupação, né? A gente fica pensando, o que aconteceu com o irmão? O que aconteceu com a irmã? Mas nós tendo isso, nós somos uma família para estar um ajudando ao outro. Você não passe necessidade. Não vá passar necessidade sabendo que você tem uma família, onde você pode dizer, eu estou precisando disso. Me ajude. E com todo o amor, com todo o carinho, nós estaremos ajudando. Amém? Graças a Deus por isso. E o nosso Deus é curador. Amém? Já tem curado. Eu creio dessa forma que Ele tem feito a obra. Nós vamos ler a Bíblia nesse instante. Nós estamos nos aproximando do recanto. E eu quero contar também com a ajuda dos irmãos. A irmã Kelly sempre está cuidando do som ali para nós. E ela vai ficar ausente nesse mês, devido a estar trabalhando ali no recanto. Foi convocada para estar ali. Então, se a irmã Pâmela puder nos ajudar, eu sei que ela também está indo logo para ganhar o bebê, né? Ela sabe também das dificuldades. Mas se vocês têm mais algum irmão que desejam nos ajudar ali, nós somos muito ruins em internet, né? Em computador e coisa assim de passar as coisas. Mas vocês que sabem, nos ajudem. Procure a irmã Kelly ali e diga, olha, eu posso ajudar, né? E tudo vai dar certo. Amém? Vamos ler no livro de Isaías, capítulo 6. Vamos meditar um pouquinho na mensagem, e é maravilhosa para nós. Capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O serafim estava acima dele, cada um tinha 6 asas.
com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra estava cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e colocou a minha boca, e tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Senhor Jesus, que o Senhor possa vivificar a sua palavra em nossos corações, enquanto nós meditamos na mensagem do profeta de Deus, que a sua palavra possa ter efeito em nossas vidas. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Poder sentar, irmãos. Nós estudamos a mensagem Influência de um Homem sobre o Outro no domingo da ceia, domingo de manhã, e eu quero continuar nessa mensagem ainda nesta manhã, e eu creio que nós seremos muito ajudados por Deus. Nós ouvimos sobre Uzias, que ele foi chamado como um rei, mas ele quis fazer algo que não competia, e ele não permaneceu naquilo que Deus tinha chamado. Então ele pereceu, ele foi cometido de lepra. E o profeta nos traz um grande conselho para nós. Ele disse: permaneça aonde Deus tem te colocado. Nunca saia da onde Deus te colocou. Não importa, nós temos que descobrir, é uma das coisas que nós precisamos descobrir, o que Deus tem me chamado a fazer. O que o Senhor quer que eu faça. E quando nós descobrimos qual é a nossa ocupação que Deus tem nos dado, então nós desempenhar com toda alegria, com toda a força. Nunca tentar fazer o que o outro está fazendo. Faça somente o que Deus te mandou fazer. Amém? Aquilo que nós fomos chamados. Se nós fomos chamados para ser um diácono, vamos desempenhar como um diácono verdadeiro. Como cantor, como músico, como irmão, seja qual for a ocupação que Deus nos dá. Então, quando nós estamos aonde Deus nos tem colocado, nós somos abençoados. É verdade? Se nós sair da nossa posição, nós não seremos abençoados. Somente aonde Deus tem nos colocado. Então, essa é a maneira correta de nós pedir a Deus: o que tu quer que eu faça? E Ele vai te dar aquilo que você precisa. O irmão Brana chega a dizer até um ofício: se você buscar, você não deve buscar, você deve esperar no Senhor. Quando você espera no Senhor, as coisas vêm no seu devido lugar. E o profeta fala, aqui falando de Isaías, e lembra essa escritura que nós acabamos de ler, ele fala no parágrafo 88, ele diz assim: nós queremos a cruz, nós queremos Cristo, agora enquanto nós podemos.
Não seja influenciado pelo homem que talvez possa mandar mandar mais guisado. Olha só a expressão do irmão Branham. Não seja influenciado pelo homem que pode mandar mais guisado. Não seja influenciado pelo homem que lhe dê uma máquina melhor para andar nela, ou uma casa melhor para viver, e vende a sua primogenitura para com Cristo. Não faça. Vigie o que você está fazendo. Olha, tudo isso é conselho de Deus para nós. A gente é muito fácil de ser influenciado por alguma coisa. Uma pessoa está indo bem na vida, a gente fica pensando, vou ir por esse caminho. Peça a Deus ser o seu guia. Amém? Às vezes Deus chamou aquela pessoa para ir daquele lado. Agora não é que eu tenho que estar lá também. Deus tem os seus caminhos, Deus sabe as suas coisas. Então o profeta vem nos mostrando para nós: vigie o que você está fazendo. Sempre siga aquele que está influenciado e é sustentado por Deus. Olha que coisa maravilhosa é nós ouvir isso. Isso é conselho de Deus para nós. Observar qual é a influência. Paulo disse que era para ser imitador dele em Cristo. Amém? Então nós vamos continuar indo devagarinho aqui, porque isso é muito bom para nós. Isso nos ajuda na nossa fé. Ele diz: sempre vigie e sempre siga aquele que está influenciando e que é sustentado por Deus, que você sabe que Deus está com eles. Não siga a influência errada, correto? Não tente tomar o lugar de outro. Então o profeta continua falando de Isaías sobre essa visão que ele teve. A visão no templo, ele viu em um trono Deus exaltado. Deus sendo exaltado. Por quem? Pelos serafins. E esse rei, ele havia feito um exemplo diante de Isaías. Quem era esse rei? Uzias. Uzias era um homem justo, um homem bom, mas ele não permaneceu assim. E Isaías, ele colocou, por isso que o profeta diz em várias mensagens: nunca coloque sua fé no homem, coloque em Cristo. Aleluia. Ele é a nossa segurança total. Então ele vem mostrando isso para nós. Ele disse: ele havia feito um exemplo diante de Isaías. E Isaías viu que esse rei, tão logo que ele saiu do seu chamado, quer dizer, saiu da onde Deus tinha colocado, Deus o feriu com lepra. Então Isaías pensou: o que devo fazer agora? Aquele homem, olha gente, se isso não tem acontecido conosco, tem acontecido no decorrer do tempo com nós. Quantas pessoas que nós pensávamos que eram, realmente, às vezes nós ficava até admirava. Muitos cantores, cantoras. E quando eu crescer eu quero ser como fulano, ciclano. E depois tomou outro rumo. Os irmãos estão compreendendo? Por isso que a nossa fé deve estar apoiada em Cristo. Essa é a nossa única segurança. Veja só, Isaías chegou a pensar, depois que Uzias cometeu aquele erro, morreu por causa do seu pecado, ele pensou: o que eu devo fazer? Ele se apoiava muito na força dele. E ele pensou que ele estava arruinado. O que ele faria? A própria vida para ele tinha chegado ao fim. E agora?
tomou essa decisão, o que vou fazer? Irmão, nós temos que estar preparados para as coisas. Nós temos que ter nossos olhos somente em Cristo. Amém? Se as coisas do nosso lado desabar, você continua adiante. Porque você não está olhando para o lado, você está olhando para Cristo. Amém? Isso que nós temos que observar, essas coisas, tudo isso é ensinamento para nós. E o profeta diz, a própria vida deles tinha chegado ao fim. Isaías pensou isso. Agora, o homem que eu considerava morto. Logo, o que aquele jovem profeta fez? Ele caminhou até o templo para orar. E ele caiu prostrado no altar e ele clamou a Deus. Senhor, olha onde estava a minha fonte de apoio, em outras palavras. Desabou. Agora é só tu mesmo. Então o profeta vem nos mostrando para nós e ele diz assim, ó, algumas vezes Deus deixa os próprios suportes ser derrubados debaixo de nós. O suporte. Às vezes você tem uma pessoa como um suporte teu, mas Deus deixa cair. Para você olhar que só Ele é o teu suporte. Só Ele é a tua força. Só Ele é a tua ajuda. Isso aqui é muito profundo, irmão, o que nós estamos meditando nesta manhã. Então o profeta vem nos mostrando isso, que Deus deixa os próprios suportes ser derrubados debaixo de nós. Algumas vezes Ele deixa enfermidade nos atingir. Ele deixa as decepções. Quantas decepções muitas vezes nós temos na vida? E às vezes é Deus permitindo aquilo. Tristezas nos atingir. Algumas vezes Ele faz isso para nos levá-los onde você seja influenciado pelo Evangelho. E aí o irmão Brana dá um conselho assim, ele diz assim, ó, seja sábio o suficiente para captar isso. Olha que conselho de Deus para nós. Ser sábio para compreender essas coisas. Não seja estúpido o suficiente para se afastar disso. Eu estou sofrendo disso. Por que eu estou sofrendo disso? Não, seja suficiente sábio para entender que Deus faz isso. Permite essas coisas. Então veja só, note, Isaías sabia que ele deveria encontrar algo diferente. E logo que ele fez, ele foi ao templo. E ele levantou suas mãos e clamou a Deus. E ele caiu em uma visão, e quando ele caiu na visão, ele viu Deus. Não em um trono aqui embaixo, porém exaltado, bem alto. Que coisa! E seu séquito estava seguindo, exaltado nos céus. E ele viu de um lado para o outro, através do templo, serafins voando. Bom, Brana vai dizer o que isso significa. Isaías, orando, numa visão, no templo, ele viu serafins voando. Que coisa! Serafim, isso significa queimadores. A palavra serafim significa o qual está perto do altar. Isso significa serafins. Realmente os serafins são aqueles que recebem o sacrifício e limpam o adorador. E então o apresenta a Deus. O serafim faz isso. Ele está ali, é o ser mais próximo de Deus. E ele diz, bem no altar. E ele recebe o sacrifício. Tudo que você faz, o sacrifício que você faz a Deus, os serafins estão ali para receber. Isso mostra a justiça de Deus,
que o pecado não pode vir em sua presença, tem que passar pelo serafim, a não ser que tenha sido espiado. Está vendo? Lembre-se, nas 7 eras da igreja, como eles guardavam aqueles evangelhos, um de cada lado, os serafins, né? Lembre-se, nós o levamos de volta ao jardim do Éden. Lá estava o serafim, né? Com uma espada flamejante parado ali. Eles guardavam o altar. E Isaías, o profeta, quando ele caiu no espírito, ele viu primeiro Deus assentado bem no alto dos céus, acima de qualquer rei terrestre. Disse: eu vi o rei, o Senhor, assentado no alto e exaltado. Ele viu o verdadeiro rei, Isaías. E o seu séquito o estava seguindo. E ele viu serafins voando pelo edifício. Nessa visão que Isaías teve, é como se ele estivesse no templo, na igreja, e ele começou a ver o serafim voando no templo. E o profeta vem mostrando para nós, e ele tinha asas sobre o seu rosto. Eles tinham 6 asas. Duas asas eram colocadas sobre o seu rosto, 2 asas colocadas sobre os seus pés, e 2 asas eles voavam. E eles estavam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora o profeta fala uma coisa assim, ele imita, aqui está escrito que ele imita o som. Que música e que ritmo! Os serafins estavam clamando. Eles deveriam estar dizendo isso bem, deve ser: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Disse Isaías que eles falavam que quando o serafim falava, as colunas do templo tremiam. As colunas do templo tremiam com suas vozes. Então eles não estavam lá simplesmente, o irmão Branham chega a imitar assim, com uma voz: Santo, Santo, Santo. Não, quando eles falavam, as suas vozes eram tão fortes que as colunas tremiam. E o irmão Branham vem trazendo isso para nós, e isso é maravilhoso, irmão. Porque ele vem dizendo isso para nós. E eles não estavam simplesmente dizendo Santo, Santo, Santo. Ó, que voz! Ele disse: as colunas moviam e tremiam com suas vozes. Eles estavam clamando, aqueles seres angelicais parados perto do lado de Deus, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que visão, diz o profeta, que coisa! Note novamente Isaías, que havia estado se apoiando sua força de Uzia, viu morrer debaixo do juízo de Deus. E então viu esses santos seres que estavam perto do lado de Deus, o serafim clamando, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqueles anjos cobriam suas faces, santos anjos cobriam suas santas faces no meio de um Deus santo. E então quem somos nós
E o irmão Branham vem e diz assim, ó, vocês metodistas, batistas, presbiterianos e pentecostais, vocês, povo da mensagem, veja, quem somos nós quando os santos anjos escondem suas santas faces sobre suas asas para permanecer na presença de Deus? Quando os anjos, um ser que está na realidade além dos anjos, serafins, os anjos não pertencem, não permanecem ali, somente os serafins. E eles estão além dos anjos. E Deus é tão santo que até cobre as suas faces na presença de um Deus santo. Um serafim não tem pecado. Um anjo não tem pecado. Mas eles têm que esconder as suas faces na presença de um Deus santo. Mas veja só, aquilo é uma cobertura especial para eles permanecer na presença de Deus. Mas você vai saber que você tem uma cobertura também. Porque se nós fôssemos chegar diante de Deus sem cobertura, nós morremos. Você sabe qual é a cobertura? É o sangue de Jesus Cristo. É a nossa cobertura. Então o profeta diz uma cobertura especial para eles permanecer. Que tipo de cobertura nós necessitamos? Eles tinham que estar cobertos. Agora eu desejo dizer isso agora mesmo. O sangue de Jesus Cristo é totalmente suficiente. É a verdadeira cobertura do Filho de Deus. Por isso você pode chegar na presença de Deus. Amém? De outra forma nós não chegamos. Se nós não estivermos cobertos debaixo do sangue de Jesus Cristo, nós não conseguimos chegar na presença de Deus. Cristo nunca morreu por aqueles serafins. Eles estão lá, adorando, 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 louvando, adorando a Deus. Mas Deus nunca morreu por eles. Não, não. Porém, eles foram seres criados. Ele nunca morreu pelos anjos. Mas ele morreu pelos pecadores. Ele morreu por mim, por você. Ele nunca morreu por pessoas santas. Eu sou santo. Então Deus não fez nada por ti. Ele morreu pelos pecadores. Oh, que maravilha nós sabemos disso. Ele disse: e enquanto você pensa que você é santo, ele nunca lhe fez nenhum bem. Porém, quando você compreende que você não é nada, então ele morreu por você. E nós, irmãos, se nós pararmos um pouquinho e meditar, a gente fica pensando, luta com tudo que tem para fazer o certo. Está certo com Deus. Mas se você parar um pouquinho e olha quantas coisas nós erramos por dia, por hora, e nós temos que acertar a Deus. Temos que chegar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Sempre temos que chegar diante de Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Isaías chegou lá no altar e disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Quando ele viu a presença de Deus. Senhor Jesus Cristo. E o irmão Branco continua dizendo aqui: porém, quando você compreende que você não é nada, então ele morreu por você. Está vendo? Quando você compreende que você não é nada, então ele é aquele que foi aquele que, por quem ele morreu. Deus é todo santo.
E não há nada nele a não ser santidade. Isso é tudo pureza. Tudo está em Deus. Agora vamos notar essas asas por alguns minutos. Nós encontramos que com duas eles cobriam a face. Que coisa, pense. Até mesmo os santos anjos cobriam suas santas faces na presença de um Deus santo. Veja só. E a única coisa que eles podiam dizer era: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E se nós conta que eles clamavam, e se nós der conta que eles clamavam dia e noite, esse é o primeiro degrau de Deus descendo, dia e noite sem parar. E você pensa que nós fazemos muito barulho? O que você pensa de milhões daqueles ao redor do trono com uma voz que estremecia as colunas do templo quando somente um deles clamava? Santo, 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 você sabe, é uma voz que estremecia o templo quando milhões deles clamando ao redor do trono de Deus. Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Com as asas sobre suas faces, com as asas sobre os seus pés, com asas em reverência, respeito, ó, que coisa! Agora, não há reverência ou respeito por nada que fale sobre santidade. Você fala sobre santidade, você é chamado de santo rolador. Não há reverência nem respeito por Deus, nem pelo seu povo, nem por sua palavra. E o irmão Brando diz: aonde isso vai terminar? Deus tem misericórdia desse povo que critica o povo de Deus. Deus tem misericórdia desse povo que critica nossas irmãs, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar. E critica nossos irmãos por ser honesto, ser fiel a Deus. O profeta diz: aonde esse grupo irreverente vai terminar então? Onde esse grupo irreverente vai terminar? Aqueles que absolutamente não têm nenhum respeito por Deus. Você sabe, costumava ser que se uma mulher ou um homem dissesse que fosse cristão, as pessoas respeitavam. Porém, hoje apenas gostam de ver quanta zombaria pode fazer disso. Está vendo? Grupos irreverentes, que coisa. Por quê? Você sabe de uma coisa? Essa é a razão. Eles não estão conscientes que essa é a verdade. Eles não estão conscientes que Deus, e eles não se lembram que a Bíblia diz que os anjos de Deus estão acampados em volta daqueles que temem. Se essas pessoas que criticam o povo de Deus soubessem que há anjos em volta deles, anjos acampados ao redor da sua casa, talvez na sua casa há muitos anjos acampados ali. Eles não apenas simplesmente vêm e os visitar, eles fixam, olha só o que o irmão Brana diz. Eles estão conscientes que essa é verdade, eles não estão conscientes de Deus, eles não lembram que a Bíblia diz que os anjos de Deus estão acampados em volta daqueles que o temem. E eles não apenas simplesmente vêm e os visitam.
Os anjos não vêm na tua casa só fazer uma visita. Eles fixam suas tendas. Há tendas lá, né, irmã Aparecida? Em redor da sua casa. Você já pensou nisso? Tendas de anjos ao redor da sua casa, te guardando. Por isso que nenhum mal acontece contigo. Graças a Deus por isso. Deus cuidando do seu povo, Deus cuidando dos seus filhos. Anjos com tendas armadas em volta da sua casa. E não importa onde você está, às vezes lá no seu trabalho, você está trabalhando, anjos com tendas armadas para te vigiar, para te cuidar. Porque os demônios, eles não estão indo contra os seus, mas sim contra os filhos de Deus. Então Deus estabelece anjos com tendas armadas. Irmão, isso é maravilhoso. Isso dá gozo na nossa alma. Saber que você não está sozinho. Se você lembrar disso, irmão Daniel, você vai pensar naquela hora da luta, você vai. Tem anjo acampado aqui, ó. Hein? Você foi cometido com a enfermidade, foi para o hospital, foi internado. Anjos lá naquele hospital com tendas armadas, dirigindo o médico para dar o remédio certo. Bom, Deus cuida dos seus. E nós temos que saber que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. É isso que nós precisamos. O inimigo quer dizer que nós estamos só. Ele vai dizer, não, Deus te abandonou, Deus te deixou, você está sozinho. Não está sozinho não. Oh Deus poderoso. Tem anjos acampados com tendas armadas ao meu redor. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que temem o seu nome. E olha só, eles não estão só de dia, eles estão de noite também. Dia e noite. Dia e noite. Deus te guardando. O velho irmão de cor cantava essa canção, anjos velam por mim. O dia inteiro e a noite inteira, anjos velam por mim. Isso é correto, o dia inteiro e a noite inteira os anjos velam por mim. Jesus disse sobre aqueles pequeninos, disse, cuidais para que não ofendam deles. Ofender um pequenino é ofender Deus. Pois os seus anjos sempre contemplam a face do meu Pai, o qual está no céu. Está vendo? Eles sempre estão acampados ao redor, cuidando deles. E eles nem mesmo creem nisso, pessoas ímpias. Nós vamos chegar ao que é santidade e impiedade nessa manhã, se o Senhor permitir, irmão, eu estava falando. Ele disse, ele nem mesmo crê nisso. Eles têm perdido toda a decência do respeito. Meu Deus, misericórdia. Perder o respeito por Deus é algo terrível. Perder o respeito com os irmãos é algo terrível. O esposo perder o respeito com a esposa e filhos. Gente, Deus nos ajude a nós ter temor de Deus. Amém. O amor de Deus tem que reinar nos nossos corações. Paz. Veja só.
Eles têm perdido a decência do respeito, toda a reverência, e todavia vão à igreja. O grupo mais irreverente que há são aqueles que vão à igreja. Nós meditamos sobre isso ontem ali, o irmão Brana falando nessa mensagem, um prisioneiro de Cristo. Ele vem falando algo sobre isso. Então, é muito fácil nós acostumar com as coisas. Acostumar de vir na igreja, acostumar de ir no culto, acostumar de cantar, acostumar a tomar a ceia, acostumar a lavar os pés. Gente, é reverência com Deus. Quando você está lavando os pés do irmão, você está lavando os pés de Jesus. Ele deu o exemplo: façais como eu fiz. Quando nós vemos para a ceia, nós vemos em completa comunhão com Deus. Quando nós colocamos o nosso pé no tabernáculo, nós vemos para adorar a Deus. Quando nós estamos no tabernáculo pensando em outras coisas, nós estamos irreverentes. Pensando no trabalho, pensando lá nas coisas, pensando na panela que vai queimar, na comida que vamos fazer, deixa para lá. Quando nós entramos aqui, nós colocamos a nossa mente em Cristo. Senhor, estou aqui para adorar a Ti. Amém. Oh, meu Jesus querido. Depois Deus cuida disso. Depois Deus vai te dar força para você fazer as coisas corretas, a alimentação. É um culto, é uma oferta. Você está ofertando um sacrifício a Deus, você está ofertando uma adoração a Deus, você está ofertando louvores a Deus. Então nossa mente não pode estar em dois lugares no mesmo tempo. Nos ajuda. Senhor. E olha só o que o profeta diz: um velho contrabandista de bebida alcoólica, destilador clandestino descendo a rua, passando em volta, e meio bêbado, você fala com ele sobre o Senhor, ele permanece e fala com você. Algum desses contrabandistas, assim chamados crentes, membros de igreja, ri bem na sua cara, porque eles não desejam. Eles são irreverentes, pensam que eles pertencem à panelinha deles e nem mesmo se vive nas boas graças deles. Está vendo? É uma irreverência. Esses anjos, quando eles estavam na presença de Deus, eles eram, creio nisso, Davi disse, eu coloco o Senhor sempre diante de mim, para que eu não seja movido. Amém? Coloco o Senhor sempre diante de mim, para mim não ser movido. Que salmo maravilhoso que nós ouvimos essa manhã. Você meditou nas palavras da oração de Davi? Que oração Davi orou no Salmo 26? E ele disse: eu sempre coloco Deus, o Senhor, diante de mim, para que eu não seja movido. Quer dizer, você vai orar a Deus e você coloca Deus, porque se tiver outra coisa vai tirar você da presença de Deus. E ele continua assim. Além disso, ele disse: então, quando eu faço isso, minha carne descansará em paz. Sim, Senhor, porque eu sei que Ele não deixará minha alma no inferno e nem permitirá que seu santo veja a corrupção, pois o Senhor está sempre diante de mim. Onde quer que você for, coloque Deus. Amém? Isso é conselho de Deus para nós nessa manhã. Aonde você for, coloque Deus. Se um homem fica irado e o amaldiçoe ou amaldiçoa, coloque Deus entre você e ele.
Quantas pessoas às vezes amaldiçoam você? Oh, Jesus. Alguém já te amaldiçoou? Muitas pessoas amaldiçoam você. Tomara que morra. Pessoas pensam dessa forma. Ou que você não vá bem. Tomara que não dê certo aquele negócio. A maldição. Mas sabe o que o profeta disse? Coloque Deus entre você e essa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Como Deus se colocou entre Israel e o Egito. Aonde está essa coluna de fogo? Está em você. Amém? Você sabe que quando Israel estava lá encurralado e a coluna de fogo estava guiando, mas no momento que chegou o perigo, a coluna de fogo foi para trás de Israel, lá defendeu Israel dos egípcios. Nós ouvimos sexta-feira à noite o pastor Heleno pregando sobre ser agradecido. Glória a Deus. Uma mensagem tremenda demais, maravilhosa. Ser agradecido. Ele disse que cavalo tem medo de fogo. Glória a Deus. Por isso os carros e os cavalos de Faraó frearam, porque viram a coluna de fogo. A maldição não chega num cristão, porque você coloca Deus entre você e a maldição. Aleluia! Isso é maravilhoso pensar nisso. Se um rapaz o chama de santo ralador, coloque Deus entre você e ele. Se a esposa fica irada com você, coloque Deus. Se o marido ficar irado com você, coloque Deus. Se os filhos o irritarem, coloque Deus. Está vendo? Seja o que for que você faça, coloque Deus. Amém. Se seu pai e sua mãe lhe dão uma pequena surra e o corrige, coloque Deus. Lembre-se que Deus disse sobre isso: crie uma criança no caminho que ela deve ir. Está vendo? Sempre lembrando, coloque Deus, ponha Deus diante de você, e você terá reverência com Deus e respeito com Ele. Amém? Amém? Eu vou parar por aqui, no parágrafo 108. Deus os abençoe. Amém? Amém? Coloque Deus e Ele resolverá por você. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé e agradecer ao nosso Deus. Quarta-feira nós estaremos aqui novamente para mais um culto de adoração. Amém. Maravilhoso. Obrigado. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essas palavras, por esse ensinamento, Senhor, que vão ficar nos nossos corações. Muito obrigado por essas palavras, Senhor. Obrigado por essa escola tão maravilhosa. Que possamos levar, Senhor, entre tudo, entre nós, o Senhor. Ó Pai, que aquele anjo, que ela tenda, ó Pai, acompanhe cada um de nós, nossas famílias, aqueles irmãos que não puderam aqui chegar, Senhor. Que esse acampamento desses anjos, Pai, possa estar lá, guardando e livrando todo mundo. Nós agradecemos por nosso pastor, por sua saúde, e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando e protegendo, Senhor. Nos dê um dia abençoado na tua presença e nos livra dos males, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoa um ao outro e até quarta-feira, se o Senhor permitir. Amém.
Senhor.